Olá, neste vídeo eu vou explicar o funcionamento de um programa simples que recebe o valor digitado por um usuário, efetua um sorteio de algum número de maneira aleatória e compara quantas vezes esses números sorteados coincidiram com o valor digitado pelo usuário. Então vamos lá, explicando parte a parte. Aqui nós temos a inclusão de algumas bibliotecas que serão utilizadas pelo programa. Aqui nós temos o conceito de protótipo de função, onde são declaradas somente as funções que serão utilizadas. Mais abaixo tem a declaração completa delas. E aqui a gente começa já com a função principal, a main, e que começa com a declaração de algumas variáveis auxiliares que serão utilizadas. E também chama todas as outras funções que serão utilizadas, como a ler valor, a conta sorteio e a exibir. Então, acho que primeiro eu vou só explicar aqui de forma corrida, depois eu vou detalhar cada função. Então, a lógica do programa é ele primeiro executar essa função de ler valor, que lá mais adiante nós veremos que ela vai receber o valor do usuário, e na próxima função ela já vai fazer a comparação com o valor gerado aleatório pelo computador. Vai efetuar várias vezes essa comparação, ou seja, vai gerar várias vezes, milhares, bilhões de vezes com um número aleatório e vai comparar se bate com o que o usuário entrou no sistema. E finalmente vai exibir todas essas estatísticas na tela. Agora, detalhando melhor as funções, nós temos a função ler valor, que simplesmente vai questionar o usuário para que seja digitado um valor qualquer, e depois vai estar recebendo esse valor e armazenando numa variável P. Essa variável P ela vai ser passada aqui, rolar uma passagem de valor para a função ler valor, que vai ser utilizada mais adiante aqui na função principal. Já a próxima função, a conta sorteio, que é a mais importante, né, o núcleo aí desse algoritmo, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com algumas variáveis aqui auxiliares, vai utilizar a função srand, que é a responsável por estar gerando um número aleatório. E aqui nós temos um laço que ele vai acontecer exatamente 1 bilhão de vezes, né? Eu coloquei um número alto de propósito aqui. Então, um laço que vai acontecer 1 bilhão de vezes. O que vai acontecer nesse laço? Ele vai atribuir o resultado de um sorteio feito para uma variável chamada sorteado. Aqui eu deixei comentado de propósito, mais adiante eu vou explicar. E aí ele vai analisar se o número que foi sorteado coincidir com o número M. Esse M ele vai receber aqui como passagem de valor também, que vai ser aqui na função principal. A gente pode perceber que ela vai passar o num para dentro dessa função, ou seja, o número que o usuário digitou no teclado vai ser passado aqui como passagem de valor para dentro da função conta sorteio, e a conta sorteio vai trabalhar internamente como sendo recebido o valor como sendo uma variável interna M. Ou seja, quando chegar nesse ponto ele vai comparar se o que foi sorteado bate com o que o usuário digitou lá. Se bate, ele vai incrementar o valor de C. Então isso vai acontecer durante 1 bilhão de vezes, vão ser gerados 1 bilhão, ou seja, vai acontecer 1 bilhão de vezes, ele vai executar 1 bilhão de vezes essa função rand. Então, ou seja, vai gerar 1 bilhão de números aleatórios. Então são 1 bilhão de chances de poder estar coincidindo o número que o usuário digitou.
Parece muito, mas na verdade é pouco, porque você tem uma infinidade imensa de combinações, que passa bem mais do que 1 bilhão, pelo tamanho do número que é gerado. Então a probabilidade é até pequena de ter um sorteio desse. Mas é a lógica do programa, nós vamos testar ele. E finalmente essa função ela vai retornar C, que depois de incrementado N vezes lá que bateu o sorteio, que o número do usuário coincidiu com o sorteado, ele vai retornar esse número. Vai retornar aqui com o retorno C. Na verdade, ela vai voltar como um retorno, um valor de retorno dessa função. Ou seja, vai ser aproveitado aqui na função main como conte. Então, finalmente, na função exibir, ele simplesmente vai estar exibindo as estatísticas disso daí, o número que o usuário digitou e quantas vezes ele foi sorteado. Então, agora, voltando aqui para a função main, essa é a organização da coisa. A gente usou algumas variáveis aqui auxiliares, vai ler o valor do usuário, vai armazenar na variável chamada conte o resultado dessa função, que vai calcular quantas vezes, vai comparar quantas vezes o número num do usuário bateu com o que foi sorteado lá internamente. E depois vai estar exibindo essas estatísticas. E finalmente vai dar um retorno aqui do programa em si, né? Porque se trata de int main, então vai ser um retorno do programa todo, como se retornando zero, ou seja, que ocorreu tudo tranquilamente. Então, eu vou abrir aqui a tela aqui do terminal, vou estar executando. Aqui vai ser questionado o número, vamos colocar um número mais alto aqui, que eles têm uma probabilidade maior de ser sorteado, e vamos executar. Considerando que eu coloquei 1 bilhão de tentativas, para um computador 1 bilhão é rápido de processar, né? Então, já teve o resultado, foi sorteado 0 vezes. Vou até tentar mais uma vez, né? Quem sabe? Outro número. Vou colocar aqui. Vamos ver. Também não foi sorteado nenhuma vez. Agora eu vou mostrar um detalhe no programa que eu coloquei de propósito esse printf aqui comentado. Vou tirar o comentário. O que eu estou fazendo aqui? Simplesmente eu quero que ele exiba todas essas tentativas que o computador está fazendo, todos esses números aleatórios que o computador está fazendo antes de estar comparando. Vou mandar compilar novamente. Agora olhem que interessante. Vou colocar um número qualquer. Esses aí são os números aleatórios sendo gerados pelo computador. Veja inclusive o tamanho deles. Detalhe que, por eu estar habilitando para ele estar imprimindo na tela, o tempo que o computador vai levar para gerar esse 1 bilhão de números passa a aumentar, né, monstruosamente, porque antes ele só fazia o cálculo e mostrava o resultado na tela. Agora ele está tendo que, tentativa por tentativa, número por número gerado, exibir na tela. Isso obviamente consome tempo de processamento também do computador. Então, possivelmente essa tela vai ficar por minutos e mais minutos aí rolando. Mas é interessante para ver como é que o computador gera um número aleatório rapidamente, né? Então, basicamente esse é o funcionamento desse programa. Foi um dos exercícios mais interessantes ao longo desse curso de programação C. Um abraço a todos.